O aranto, cujo nome científico é Kalanchoe daegremontiana, é uma planta que desperta curiosidade, respeito e, ao mesmo tempo, muitas dúvidas entre aqueles que têm contato com ela. Também é conhecido popularmente como mãe de milhares, espinha de diabo ou planta da fortuna, e faz parte da família Crassulaceae, a mesma de outras plantas suculentas bastante conhecidas. Sua origem está relacionada principalmente à ilha de Madagascar, na África, mas ao longo dos séculos a espécie foi levada para outras regiões do mundo, seja de forma natural ou pela intervenção humana. Hoje, é comum encontrar o aranto crescendo em quintais, jardins e até mesmo dentro de casas, cultivado tanto pelo seu valor ornamental quanto pelo seu uso medicinal popular. A história do aranto é carregada de simbolismo, tradição e práticas de medicina popular, atravessando gerações em diferentes culturas. Em Madagascar, por exemplo, a planta sempre foi considerada sagrada, associada a propriedades curativas e até místicas. Sua capacidade de se multiplicar facilmente, com pequenas mudas que nascem nas bordas das folhas e caem ao solo gerando novas plantas, inspirou a crença de que ela representa fertilidade, abundância e vitalidade. Essa característica de autoperpetuação é tão marcante que, mesmo sem grandes cuidados, o aranto consegue se espalhar rapidamente por diferentes terrenos. Ao longo do tempo, as práticas populares de cura foram observando no aranto um aliado para diversas condições de saúde. Os povos antigos utilizavam suas folhas como emplastos para aliviar dores, inflamações e até para acelerar a cicatrização de feridas. Há relatos de seu uso em infusões para tratar problemas digestivos, respiratórios e até como apoio em doenças mais graves. Essas práticas foram sendo transmitidas oralmente, passando de geração em geração, até chegarem aos dias atuais, em que o aranto ainda é valorizado como planta medicinal em muitas comunidades. No entanto, ao mesmo tempo em que a planta ganhou fama como remédio natural, também passou a gerar discussões e controvérsias, principalmente devido à presença de compostos químicos que podem ser tóxicos quando ingeridos em excesso. A ciência moderna tem investigado a fundo a composição química do aranto, buscando entender como ele age no organismo e quais são os reais benefícios e riscos associados ao seu consumo. Entre os principais compostos encontrados no aranto estão os chamados glicosídeos cardiotônicos, substâncias que podem influenciar diretamente o funcionamento do coração. Esses compostos são semelhantes aos encontrados em plantas como a dedaleira, Digitalis purpurea, usada para produzir medicamentos que tratam insuficiência cardíaca. No entanto, o consumo descontrolado pode levar a efeitos adversos, como arritmias e intoxicações. Por esse motivo, embora o aranto seja amplamente usado pela medicina popular, o uso interno deve ser feito com muito cuidado e sempre com orientação adequada. Além dos glicosídeos, o aranto apresenta flavonoides, ácidos fenólicos, taninos, mucilagens e outros metabólitos secundários que contribuem para suas propriedades medicinais. Esses compostos conferem à planta ações anti-inflamatórias, antioxidantes, cicatrizantes, imunomoduladoras e até mesmo potenciais efeitos antitumorais, segundo alguns estudos preliminares. Os flavonoides, por exemplo, ajudam a combater os radicais livres, protegendo as células do estresse oxidativo e colaborando para a prevenção de doenças crônicas. As mucilagens, por sua vez, possuem efeito calmante e emoliente, sendo úteis no alívio de irritações da mucosa e problemas respiratórios. Entre os benefícios atribuídos ao aranto, podemos citar seu uso no alívio de inflamações, no apoio ao sistema imunológico, na melhora da saúde digestiva e na cicatrização de feridas e queimaduras. Há relatos de que a planta pode ser utilizada em forma de cataplasma, aplicada diretamente sobre a pele para reduzir dores musculares, inflamações nas articulações e irritações cutâneas.
Também é bastante citada em comunidades tradicionais, como um recurso no tratamento complementar de doenças graves, incluindo o câncer. De fato, alguns estudos laboratoriais têm demonstrado que extratos de aranto podem inibir a proliferação de células tumorais em condições experimentais. Contudo, ainda não existem evidências científicas suficientes para afirmar que o aranto seja um tratamento seguro ou eficaz contra o câncer em humanos, sendo necessário aprofundar as pesquisas antes de qualquer recomendação oficial. Além dos usos medicinais, o aranto também possui uma grande simbologia cultural e espiritual. Em muitas regiões, acredita-se que ter um vaso com essa planta dentro de casa atrai prosperidade, saúde e boas energias. Sua forma de se multiplicar, gerando inúmeras mudas, é interpretada como sinal de abundância e renovação constante. Essa crença contribui para que muitas famílias cultivem o aranto não apenas como planta medicinal, mas também como amuleto de sorte e proteção. No entanto, assim como toda planta medicinal, o aranto não deve ser utilizado sem cautela. Seu consumo excessivo pode trazer malefícios sérios, principalmente em relação ao sistema cardiovascular. Crianças, gestantes, lactantes e pessoas com problemas cardíacos devem evitar o uso interno da planta. Os sintomas de intoxicação podem incluir náuseas, vômitos, tontura, palpitações e, em casos mais graves, arritmias perigosas. Por isso, a recomendação geral é que o aranto seja utilizado preferencialmente de forma externa, em aplicações tópicas, ou de forma interna apenas sob orientação de um profissional capacitado em fitoterapia. Para quem deseja cultivar o aranto em casa, a boa notícia é que essa é uma das plantas mais fáceis de se manter. Por ser uma suculenta, ela não exige grandes cuidados, adaptando-se bem a diferentes condições de solo e clima. Basta plantar uma muda em um vaso com substrato bem drenado, colocá-la em local ensolarado e regar moderadamente. O aranto não gosta de excesso de água, por isso a irrigação deve ser feita apenas quando o solo estiver seco. Em pouco tempo, a planta crescerá e começará a produzir novas mudinhas nas bordas das folhas, que podem ser retiradas e replantadas, multiplicando a quantidade de vasos em casa. Esse processo de propagação é tão simples que basta uma única folha cair sobre a terra para que novas mudas comecem a brotar. Essa característica torna o aranto uma planta ideal para quem gosta de jardinagem prática e quer ter sempre um estoque disponível para usos medicinais. Além disso, é uma planta muito resistente, que raramente sofre com pragas ou doenças, o que facilita ainda mais o cultivo doméstico. Em termos de estética, o aranto também chama a atenção por suas folhas largas, de cor verde acinzentada e com bordas serrilhadas, onde nascem as pequenas mudas. Essa aparência única o torna uma planta ornamental valorizada em jardins e coleções de suculentas. Suas flores, quando aparecem, são pequenas, tubulares e de coloração rosada ou arroxeada, surgindo em hastes que se projetam acima da folhagem. Embora não floresça com tanta frequência em ambientes domésticos, quando isso acontece, é um espetáculo que reforça ainda mais a beleza e a singularidade dessa espécie. Para a medicina popular, as formas de uso do aranto variam bastante. Uma das mais comuns é a aplicação tópica das folhas maceradas sobre feridas, queimaduras ou regiões inflamadas da pele. Também pode ser preparado um suco fresco a partir das folhas, usado em pequenas doses como complemento terapêutico em alguns tratamentos. Há ainda quem faça chás ou infusões, embora essa prática seja a mais arriscada devido ao risco de intoxicação. Outra forma de uso é o preparo de cataplasmas, em que as folhas são aquecidas levemente e aplicadas sobre áreas doloridas, funcionando como um analgésico natural. Em alguns lugares, o aranto é associado a rituais de limpeza energética, sendo utilizado em banhos ou defumações para afastar más energias e trazer equilíbrio espiritual. Essa faceta mística da planta reforça a ligação profunda entre a botânica, a cultura
e a espiritualidade humana, mostrando como a natureza sempre esteve presente nos rituais de cura e proteção. Do ponto de vista da ciência, o desafio é separar o que realmente tem respaldo experimental do que faz parte do conhecimento empírico e cultural. Muitos dos efeitos atribuídos ao aranto ainda estão em fase de investigação, e embora haja resultados promissores, não se pode substituir tratamentos médicos convencionais pela planta sem orientação profissional. O que se pode afirmar com segurança é que o aranto tem potencial farmacológico, especialmente graças à presença dos glicosídeos, flavonoides e outros metabólitos bioativos. O equilíbrio entre tradição e ciência é essencial para que se aproveitem os benefícios dessa planta sem colocar a saúde em risco. No cultivo doméstico, é importante lembrar que o aranto deve ser mantido fora do alcance de crianças pequenas e animais de estimação, já que sua ingestão acidental pode ser perigosa. Muitos pets, como gatos e cachorros, têm sensibilidade ainda maior aos glicosídeos presentes na planta, podendo sofrer intoxicação grave se consumirem suas folhas. Portanto, o ideal é cultivar o aranto em locais elevados ou protegidos, garantindo a segurança de todos. A propagação do aranto também é tão intensa que, em alguns lugares, ele é considerado uma espécie invasora, capaz de ocupar rapidamente áreas de vegetação natural. Isso acontece porque cada folha pode gerar dezenas de mudas, que se espalham com facilidade. Por essa razão, é importante controlar o cultivo, evitando que a planta se espalhe de forma desordenada em jardins ou terrenos. Assim, preserva-se o equilíbrio ambiental e se aproveitam os benefícios do aranto sem prejudicar a biodiversidade local. Em resumo, o aranto é uma planta fascinante, que une beleza ornamental, resistência, simbolismo cultural e potencial medicinal. Seu uso responsável pode trazer diversos benefícios à saúde, especialmente em aplicações externas e em pequenas doses cuidadosamente administradas. No entanto, o consumo exagerado e sem orientação pode representar sérios riscos, principalmente devido à presença de glicosídeos cardiotônicos. Por isso, a melhor forma de lidar com essa planta é respeitar seus limites, valorizando tanto os saberes tradicionais quanto os avanços científicos. O aranto é, sem dúvida, um presente da natureza que nos lembra da importância de mantermos o equilíbrio em todas as coisas. Ele nos mostra como a vida pode se multiplicar a partir de um simples fragmento, como a abundância pode estar presente até nas pequenas mudas que brotam espontaneamente, e como o conhecimento transmitido de geração em geração ainda tem muito a nos ensinar. Ao mesmo tempo, nos alerta sobre a necessidade de cautela, pesquisa e responsabilidade no uso das plantas medicinais. Para quem cultiva o aranto em casa, cada folha cheia de mudinhas é um lembrete de que a natureza tem sua própria forma de ensinar sobre renovação e continuidade. Ao mesmo tempo em que oferece beleza e utilidade, a planta também exige respeito e cuidado, reforçando a ideia de que tudo o que a terra nos dá deve ser usado com sabedoria. O aranto é mais do que uma simples suculenta. É um verdadeiro símbolo de vida, cura e aprendizado contínuo, e merece ser estudado, respeitado e valorizado em todas as suas dimensões.